Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E na nossa aula de hoje, a gente vai continuar estudando os vertebrados, os animais vertebrados, e agora nós vamos estudar a segunda classe deles, que são os anfíbios. Então, a tia pede que vocês abram o nosso livro na página 209 e acompanhem comigo, tá certo? Bom, gente, nós temos aqui duas fotografias, né? Observe as fotografias abaixo, elas representam a mesma espécie de anfíbios em duas fases diferentes da vida. Nós temos, né, aqui a rã da floresta. E aí a gente pode observar essa rã da floresta em forma de girino e a rã da floresta já na fase adulta, tá bom? Então, o que a gente vê? Que rãs, pererecas e sapos, bem como salamandras e cecílias, também conhecidas como as cobras cegas, são classificadas como anfíbios, tá? O nome desse grupo, ele se origina, tem origem grega, onde ampli significa de ambos os lados e bios significa vida. E se refere ao fato de a maioria dos anfíbios apresentar uma fase de vida larval aquática e outra adulta terrestre, tá certo? Os anfíbios, gente, eles não possuem, pelo menos, penas ou escamas revestindo o corpo. Sua pele ela é fina e úmida, característica que os auxiliam nas trocas gasosas. A maioria dos anfíbios possui glândulas produtoras de veneno. E sobre essas glândulas que alguns anfíbios têm, que produzem veneno, nós temos até aqui um textozinho que cita como exemplo a perereca Cambô. E aí vem nos falando da vacina de Cambô. Na Amazônia brasileira, existe uma perereca conhecida por alguns povos indígenas como cambô ou campu. Essa, quando ameaçada por algum predador, esse anfíbio ele secreta em sua pele um tipo de substância venenosa, afastando-o. Os indígenas de língua pano utilizam essa substância para fortalecer o corpo contra doenças e afastar o panema, ou seja, a má sorte, tá bom? Virando a nossa página 210. Bom, gente, há cerca de 360 milhões de anos, a maioria dos seres vivos na Terra vivia em ambiente aquático. Foi nessa época que se desenvolveram os primeiros vertebrados, com capacidade de se locomover sobre o solo. Para que um animal vertebrado viva sobre o solo, a locomoção e a sua sustentação do seu corpo precisam ser adaptados à vida terrestre. Além disso, a presença do ar são necessários algumas adaptações em alguns órgãos, como os pulmões, os rins que permitem as trocas gasosas e a excreção, tá? Os anfíbios, os répteis, as aves e os peixes são tetrapodes. Que é isso, tia? Do grego, tetra significa 4 e pod significa pés. Esses animais, gente, eles evoluíram e são descendentes vivos de um grupo ancestral de peixes. Há cerca de 360 milhões de anos, iniciou-se a transição do ambiente aquático para o terrestre. Alguns fósseis de vertebrados, nesse período, têm sido descobertos e dão pistas de como isso aconteceu. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Temos aqui alguns exemplos que a gente pode observar dessa transição, né,
da passagem da vivência na vida aquática para a vida terrestre. Aqui a gente tem a representação de alguns vertebrados já extintos e relacionados com a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá bom? Vamos lá para a classificação desses anfíbios, gente. A grande variedade dos anfíbios geralmente é agrupada em 3 ordens distintas, que são as que a gente vai ver agora. Quais são, tia, essas 3 ordens? São os anuros, os urodelos e os apódes, tá? Vamos iniciar falando dos anuros. Nessa ordem, gente, classifica-se os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Elas possuem um corpo curto, com 4 membros e não possuem cauda quando adultos. Os anuros possuem locomoção bastante modificada dentro de sua classe, podendo locomover-se por saltos, nadar ou caminhar, conforme a estrutura dos seus membros. E é o que a gente observa, né, nas rãs, nos sapos, que eles se locomovem pulando, eles nadam e eles podem, de certa forma, caminhar, não é verdade? Então, aqui, os anuros, eles se locomovem saltando, possuem membros posteriores alongados e aplicam na superfície a força necessária para saltar. Temos aqui a rã, onde a gente observa, né, página 211, o membro posterior, os olhos, a narina, a boca e os membros anteriores, tá? Temos um exemplo aqui da rã africana. Já os anuros que se locomovem nadando possuem membranas entre os dedos e entre os dedos dos membros posteriores. Ao movimentá-los para nadar, essas membranas ficam esticadas, auxiliando a impulsionar o corpo para que o animal se locomova na água. E aqui a gente vê esses exemplos dessas membranas, né, entre os dedos dos membros posteriores. E nós temos um exemplo de outra rã, onde esses anuros arbóreos possuem cabeça e olho grandes, cintura fina, membros longos e ventosas nos dedos. E a gente observa aqui o modelo dessas ventosas. Quanto à alimentação, a maioria desses anuros não possuem dentes, tá? Os girinos, eles alimentam-se principalmente de algas e micro-organismos suspensos na água. Os adultos alimentam-se de animais vivos, como os insetos, vermes e pequenos molúsculos. Algumas espécies de grande porte podem se alimentar de pequenos vertebrados, como peixes ou aves, mamíferos e até de outros anfíbios. Para alimentar-se, os anuros utilizam sua língua pegajosa. Na página 212, a gente pode observar aqui uma imagenzinha de um sapo-boi africano lançando a sua língua sobre um gafanhoto, tá? E a língua desses anuros, gente, é presa na parte anterior do maxilar, ao longo, né, desse maxilar. Ao se alimentar, esses anfíbios, gente, a projetam para fora da boca em direção à presa, com grande velocidade, como a gente vê aqui na imagem. Por ser recoberta por uma substância pegajosa, a língua adere à presa, sendo em seguida rapidamente recolhida para o interior da boca. O trato digestório dos anuros é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e cloaca. Os anfíbios, assim como os peixes, apresentam órgãos que auxiliam na digestão,
como o fígado e o pâncreas, tá? Os anuros, eles apresentam sexo separado e a fecundação é externa. E a gente vai ver aqui um esquemazinho a seguir que representa, né, essa reprodução desses anuros. Bom, primeiro, né, o macho segura o corpo da fêmea. Eles liberam seus gametas no ambiente onde ocorre a fecundação. E a gente observa aqui no númerozinho 1. 2. Os ovos são depositados em locais úmidos para serem protegidos da dessecação. 3. As larvas dos anuros são chamadas girinos. A cabeça e o corpo são fundidos e apresentam nadadeiras. 4. Após certo tempo de desenvolvimento dos girinos, inicia-se o processo de metamorfose. Eles aumentam de tamanho e primeiro desenvolvem os membros posteriores, em seguida desenvolve os membros anteriores e a cauda sofre regressão, tá, gente? Vamos ver agora essa segunda classificação que a gente pode classificar os anfíbios, que são os urodelos. Essa ordem de anfíbios, gente, é representada por animais como salamandras, tá? Eles apresentam um corpo alongado e os 4 membros são funcionais, auxiliando-os na sua locomoção. As salamandras se locomovem por meio de passos combinados com movimentação lateral do corpo. E na página 203 a gente observa, ó, essa salamandra, onde tem uma cauda, os membros posteriores, os membros anteriores e os olhos. Gente, nos urodelos, tanto os adultos quanto as larvas têm alimentação semelhante à dos anuros, tá? Assim como o trato digestório. A maioria utiliza a língua para captar a presa. Nas salamandras, a fecundação normalmente é interna. Os ovos desenvolvem-se dentro do aparelho reprodutor da fêmea e são depositados na água. Eles eclodem as larvas que apresentam brânquias. As larvas alimentam-se de algas e os animais adultos é carnívoro. Na fase adulta, os urodelos habitam o ambiente terrestre e por isso perdem as brânquias, tá bom? E nós temos a terceira ordem desses anfíbios, gente, que são os apódes. Essa ordem, ela é representada por animais conhecidos como cecílias. Eles não possuem membros e se locomovem por movimentos laterais do corpo. Temos como exemplo, né, as cobras cegas, que são exemplos de cecílias. Elas são assim conhecidas porque seus olhos podem ser recobertos por um tegumento ou por ossos, e não há pálpebras. No focinho existe estrutura que recebe estímulo do ambiente e a cauda é curta, tá? As cecílias, gente, elas possuem dentes e se alimentam de cupins, de minhoca, de larvas de inseto. Elas não utilizam a língua para captar as suas presas e possuem um trato digestório semelhante ao dos anuros. A fecundação das cecílias é interna e elas podem ser ovíparas ou vivíparas, tá? As espécies ovíparas depositam os óvulos em um solo úmido e a fêmea se enrola neles até a eclosão. Em algumas espécies, a larva se desenvolve dentro dos ovos. Em outras, são aquáticas. Nas espécies vivíparas de cecílias, o embrião desenvolve-se dentro da mãe. Ele é alimentado pelos nutrientes contidos no ovo e pela mãe depois da eclosão, tá bom? Gente, os anfíbios, eles podem respirar de 3 diferentes maneiras, tá? Eles podem respirar por brânquias,
pela pele ou por meio de pulmões. Na fase larval, a respiração ocorre pelas brânquias, que, diferentemente do peixe, são externas ao corpo do animal. Ao atingir a fase adulta, essas brânquias elas desaparecem e os pulmões se desenvolvem, como a gente pode observar aqui na página 215, tá? Temos aqui, né, algumas espécies de salamandras continuam a respirar por meio de brânquias externas ao corpo na fase adulta, como ocorre com o axolote, é uma espécie de salamandra. A maioria dos anfíbios, gente, eles respiram parcialmente por meio da pele, que tem muitos vasos sanguíneos e glândulas que mantêm sempre úmidas. Algumas salamandras não possuem brânquias nem pulmões, respirando exclusivamente pela pele. A respiração pulmonar dos anfíbios ocorre por meio de duas estruturas em forma de sacos que as ligam à faringe. E aqui nós temos a representação da respiração de um anfíbio, né? Na respiração, os anfíbios enchem a parte inferior da cavidade bucal com o ar do meio externo, que entra pelas narinas, e a gente observa aqui na imagenzinha 1. Em seguida, o anfíbio pressiona o assoalho da cavidade bucal e empurra o ar contido nela para os pulmões. Por fim, o ar que se encontra nos pulmões é liberado para fora do corpo por meio das narinas. Em sua maior parte, o ar proveniente dos pulmões não se mistura com o ar que está na cavidade oral, tá certo? E aí, gente, como é esse sistema circulatório dos anfíbios? Bom, o sistema circulatório dos anfíbios adultos é formado por vasos sanguíneos e um coração dividido em 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. E a gente vai ver a seguir aqui o esquemazinho que representa na página 216. No númerozinho 1, gente, o sangue pobre em gás oxigênio proveniente do corpo entra no átrio direito. 2. O sangue rico em gás oxigênio segue pelos pulmões para o átrio esquerdo. 3. Os átrios direito e esquerdo se contraem ao mesmo tempo, empurrando o sangue para o ventrículo. Uma válvula presente no ventrículo impede parcialmente a mistura do sangue rico em gás oxigênio com o sangue pobre em gás oxigênio. No quarto, gente, o ventrículo se contrai e o sangue rico em gás oxigênio segue para o corpo. E 5, o sangue pobre em gás oxigênio, que estava nos ventrículos, segue para os pulmões. O sistema nervoso, gente, desses anfíbios é composto por um cérebro, de onde se estendem nervos para o resto do corpo. O sistema excretor é formado por 2 rins que filtram os fluidos do corpo do animal, formando a urina. Essa urina pode ser eliminada para o ambiente diretamente pela cloaca ou fica armazenada em uma bexiga urinária. Para compensar a falta de umidade do ambiente, em determinada situação ou época do ano, a água contida na urina pode ser reabsorvida pelo sistema excretor dos anfíbios, tá bom? Bom, gente, tendo a nossa explicação da aula de hoje sobre os anfíbios, vamos exercitar. A tia pede que vocês estejam fazendo a questão 1 e 2 da página 209, questão 3 da página 210 e a questãozinha 1 da página 217, tá certo? Questão 1 da página 217. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e um grande beijo!